Boa noite a todos. Quero saudar a todos com uma palavra que está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim. Vou dar um tempinho para todos. Todos acharam? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Agora sim, né? Eu passo a ler então. A palavra de Deus diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, através da palavra de Deus, nós sabemos que nós somos pecadores, né? Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que se nós confessarmos, fala que o Senhor é fiel e justo, que Ele nos purifica de toda injustiça. E que bom que a gente tem liberdade, né? Em tantos outros lugares, não se pode falar no nome de Jesus, e até mesmo se for encontrado algum aplicativo da Bíblia, pessoas são mortas. Mas aqui, hoje, nós temos liberdade, não só de apenas termos nos nossos celulares algum aplicativo, mas também de ter nas nossas mãos, de poder proclamar o nome do nosso Deus. Isso não é pouca coisa. Então, que bom que a gente está aqui, que bom que você veio hoje aqui, que bom que a gente pode se reunir como igreja para louvar o nome do Senhor, para confessar os nossos pecados, para pedir perdão ao Senhor. Que bom que a gente pode cantar louvores ao nosso Deus. Amém? E eu quero convidar você a se colocar de pé para a gente ter um momento de oração antes de darmos continuidade. Abba, nós queremos colocar, Senhor, nosso coração diante de Ti, pedindo, Jesus, que Tu nos purifiques, Senhor, que Tu nos lave, que Tu nos limpe, que Tu nos cure, Senhor, de tudo aquilo que tem nos afundado, Jesus, e pedimos a Ti, Jesus, que Tu nos purifique, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, e que nada, Senhor, tire, Senhor, os nossos pensamentos, Senhor, de Ti, Pai. Que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos estejam voltados para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Senhor, Te louvar e Te exaltar, Senhor. Nós queremos confessar, Senhor, diante de Ti, Pai, que não sejam apenas músicas que a gente canta hoje aqui, essa noite, Pai, mas que o nosso coração e o nosso espírito, Pai, se renda em adoração e em louvor a Ti, Pai. Que a gente Te adore, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que é isso que Te agrada e são a esses a quem Tu procura. E nós pedimos isso no Teu nome, Jesus. Amém. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o Teu poder.
Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de orar ao Senhor. Hoje é tempo de confessar os nossos pecados. Hoje é tempo de comunhão, porque depois a gente pode não ter mais esse tempo, né? E quanto a gente tem desperdiçado com coisas bobas. Então, que a gente possa aproveitar. Durante a próxima canção, a gente tem a oportunidade de trazer aqui à frente os nossos dízimos e as nossas ofertas. Não como algo que pesa, né, como algo que entristece o nosso coração, mas com alegria. Que bom que a gente pode cooperar com a obra do Senhor, que bom que a gente é chamado a obedecer, porque é algo que o Senhor nos chama, né? E que bom que a gente pode devolver um pouquinho do muito que Deus tem abençoado a nossa vida. O Senhor
é o Senhor, grande é o Senhor. Sim, Paizinho, muito obrigada, Jesus, porque a gente pode, Senhor, trazer aqui à frente, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pai, obrigada porque Tu tem abençoado as nossas vidas, Senhor. Obrigada pela vida daqueles que puderam, Senhor, trazer. Obrigada também pela vida daqueles também que não puderam, Senhor. E nós Te pedimos, Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, que Tu continue, Senhor, a trabalhar nas nossas vidas, Senhor, que Tu continue a fazer, Senhor, a Tua vontade sobre nós, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, que Tu continue a trabalhar nos nossos lares, Senhor, que haja restauração, que haja libertação, Pai, que Tu nos use, Senhor, que nós, de fato, Senhor, sejamos imitadores Teus, Senhor, que de fato, Senhor, sejamos bênçãos, Senhor, dentro da nossa casa, Senhor, e fora da nossa casa também, Pai. A próxima música, Senhor, fala, Pai, de tudo que Tu fez na cruz, Senhor, da humilhação que Tu sofreu, Senhor, da Tua vida que Tu entregou, Senhor, para que a gente pudesse viver, Senhor, não qualquer vida, não vida de qualquer jeito, Senhor. Fala do Teu amor, Senhor, e da Tua graça que Tu estendeu sobre nós, Senhor. E obrigada, Senhor, por esse amor que nos alcançou, que mudou a nossa história. E nós, da mesma forma, Te pedimos agora, Senhor, pelo momento agora da palavra, Senhor, que Tu desarme, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes, Senhor, que Tu nos acalme, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, que a gente seja transformado, Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Paizinho. Amém. Entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra Você, Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, Você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou
nos assentar, por favor. Quero chamar aqui à frente o André. Francisco, você pode orar pelo André, pela palavra? A gente vai orar pelas crianças também, vai ter o cultinho infantil? Pronto. A gente só estende as nossas mãos, tá bom? Que a gente poder abençoar tanto as crianças como o André. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo cultinho infantil que agora vai se seguir. Que o Senhor possa abençoar grandemente, Pai, a Elisama que vai ministrar, Senhor, para eles. E principalmente, Pai, que eles possam, que essa semente possa ser plantada na vida deles e possa florescer e florescer cada vez mais. Muito obrigado, Pai, por esse amigo querido, Pai, de longa data, que o Senhor traz aqui essa noite para trazer a Tua palavra para nós, Senhor. Eu sei que Tu tem muito a falar nas nossas vidas. Então, Pai, que nosso coração esteja aberto, Pai. E esteja aberto para receber essa Tua palavra, Deus, para que também essa palavra, além de fazer morada, Pai, ela possa frutificar em nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Antes de qualquer coisa, eu queria desejar a paz do nosso querido e amado Deus em Cristo Jesus a todos vocês, amém? E queria dizer assim que eu estou assim, especialmente feliz, não é a primeira vez que eu retornei aqui, depois que eu estive no começo da comunidade, lá em 2004, e não é a primeira vez que eu estou aqui de novo, acho que já é a terceira vez que eu venho aqui, depois daquele tempo fatídico para vocês, mas fico muito feliz, primeiramente com uma coisa, hoje eu pude ver tanta gente daquela época, que se manteve fiel. Que coisa boa. Tanta gente que eu conheci, alguns eram desse tamanhozinho, né, Yasmin? Desse tamanhozinho assim. Alguns eram um pouquinho maior já, né? A Larissa está lá. Uns ficaram um pouco mais largos, né? Mas tanta gente que começou a caminhada com a gente lá naquela época e que se manteve fiel até então. E isso tem me alegrado nesse final de semana de uma maneira que vocês não podem imaginar, gente. Que coisa boa. Que coisa boa de saber, não que... Eu sei que aquilo que... Eu até estava comentando com o pessoal de liderança, eu era um jovem doido que achava que já era pastor e que veio aí, né, na loucura de Deus, né? Porque Deus é louco, né? De mandar a gente louca como a gente, eu principalmente quando eu tinha 20 anos de idade. E a gente sabe, eu sei muito bem quanta coisa besta, idiota, e quantos erros eu cometi quando estive aqui, mas apesar de tudo isso, ver que alguma coisa ainda permaneceu. Né? Eu sei que não foi só por causa de mim, teve tanta gente que edificou a vida de vocês. Não é isso. Não acho que o meu trabalho foi essencial. Agora, que bom que eu pude participar. E isso me alegra. De ver pessoas aqui que estão firmes com Jesus. E que é tão bom ver isso, gente. Eu sei, você deve estar pensando, mas André, é que eu estou meio assim, estou meio assado. Não, gente, não importa. A gente tem as nossas fases um pouco complicadas. Mas que bom que vocês estão em Cristo ainda, amém? E que bom também de chegar aqui e ver tanta gente nova, né? Gente que eu não conheci, que bom, graças a Deus por isso. Outra coisa que eu fiquei muito feliz, gente, de ir ontem lá na célula lá dos IPs e ver uma galera diferente, e ouvir da galera que está trabalhando com crianças, ouvir da galera que está trabalhando com adolescentes, e ver que tem a galera do próprio PG dos mais velhos que está acontecendo lá,
e a pessoal animado, compartilhando. Gente, que coisa mais deliciosa poder ouvir daquilo que Deus está fazendo. Eu sei também que talvez vocês achem que isso é pouco às vezes, ou não se acham capacitados às vezes, até comentei na reunião, mas que bom ver que vocês não param por acharem que não conseguem. Que coisa boa, quando a gente diz, olha, eu não consigo, mas eu vou, Deus consegue por mim. Amém? Que coisa boa, gente, que alegria. E eu quero dizer assim, puxa, louvado seja Deus por aquilo que eu estou vendo. Louvado seja Deus. Eu sei, gente, há dificuldades, né? Há lutas, né? Há esse tempo complicado que não há um pastor oficial aqui, né? Nós temos o Elder, que é o nosso querido abençoado de Deus, que está tampando o buraco do jeito que ele pode, mas eu sei que há uma falta que se sente, mas que bom de ver que no meio disso a graça de Deus está prosperando. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por isso. E eu queria ler uma palavra que está em Filipenses. Essa não vai ser a pregação, tá? Eu só queria ler essa palavra. Vou fazer 2 pregações. Quem me conhece com uma pregação já é lascado, imagine com 2. Não, o meu ônibus só sai às 3h45, gente. E é em trânsito, então provavelmente vai atrasar. Em Filipenses capítulo 1, tem uma palavra que eu quero ler para vocês, e essa é uma palavra que eu quero deixar para vocês. Tá? Eu não vou falar nada sobre ela, eu só quero ler, e eu quero que vocês guardem ela no coração. Diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Tome essa palavra para vocês, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, não o que é bom, o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Vamos orar? Deixa eu orar. Eu quero ter uma palavra de gratidão a Deus agora. Senhor, tudo que eu quero fazer diante de Ti agora é bendizer o Teu santo nome. Porque o Senhor me deu o privilégio de poder retornar a essa comunidade, onde primeiro eu fui chamado e vocacionado. Obrigado, Senhor. Eles fazem parte da minha história, e eu sou grato a Ti, porque muitos deles permanecem fiéis. Isso é uma alegria para mim também. Eu sei que o Senhor se alegra muito mais, e eu quero Te bendizer, Jesus, por os ter sustentado até aqui. Eu quero também lembrar daqueles que não estão mais, que por algum motivo deixaram o convívio da comunidade. Aqueles que estão firmes em outras comunidades, os abençoe lá, Senhor, para que sejam bênçãos. Aqueles que não abandonaram também a fé,
os alcança e os leve a arrependimento, Senhor, em nome de Jesus. Quero orar também por todos esses que foram acrescentados depois. Que bom saber de que o Evangelho progrediu através da vida desses irmãos e alcançou muitos outros. Louvado seja o teu nome. Cada um destes eu oro para que o amor aumente cada vez mais e eles possam sempre discernir o que é melhor e possam viver plenamente esse amor em suas vidas, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém. Agora a gente pode ir para a segunda pregação, que está em 2 Crônicas, no capítulo 32. Abram lá e deixa aberto aí, ou ligado aí. E eu queria compartilhar uma palavra que é uma história muito interessante. E eu queria falar nessa noite com você sobre um assunto que talvez está bastante em voga, é uma coisa bastante conversada, né? Principalmente no nosso Brasil, que além de uma pandemia ainda enfrenta outras coisas mais, né? Econômicas, políticas, e nós passamos muito sobre isso que eu vou falar agora, que é crise. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre crise, porque é algo que, com certeza, cada um daqui já passou, mesmo os mais novinhos, né? Os mais novinhos, mesmo eles já passaram por crise emocional, existencial, psicológica, sei lá, alguma crise já passou? Já, né? Crise é algo que faz parte da natureza humana, não é verdade? Sim ou não? Sim. Gente, faz parte da nossa natureza. Se você quer ser humano e quer viver, você tem que se acostumar com a crise. Porque a vida não é feita só de momentos bons. Ela é feita de muitos momentos ruins. E esses muitos momentos ruins, eles podem se tornar momentos de grandes crises. E que podem ser de ordem social, podem ser de ordem familiar, podem ser de ordem econômica, espiritual. Quem aqui já passou por crise espiritual? Levanta a mão aí. Não, faz o seguinte, quem é crente aqui nunca passou por crise espiritual? Não, tá bom, então isso é o normal. Porque se você não passou por crise espiritual, tem alguma coisa, algum problema. Provavelmente, ou você é novo convertido, converteu há pouco tempo, está naquela empolgação, ou você não está vivendo a fé direito. Um dos dois. Tá? Porque a gente sempre vai passar por crises espirituais também. Emocionais, psicológicas, e a gente pode enumerar várias coisas. As crises, eu acredito que elas... uma definição de crise que eu levo para mim é que crise é um momento, é um estado de grande insegurança, um estado de incerteza, um estado de desequilíbrio. Não é assim que você sente? Insegurança, incertezas, desequilíbrio. Isso é crise. Falando bem sinceramente, se nós queremos viver a vida do modo de Deus, a gente pode ser comparado a uma pessoa que está andando numa corda bamba, certo? Alguém já fez, como é que é o nome daquilo lá? Aquele negócio de ficar se equilibrando para passar naquelas fitas. Slackline, alguém já fez isso? Não, eu já fiz. Eu tenho inclusive um lá que na verdade não é slackline, é uma fita de caminhão que eu adaptei para fazer isso. Inclusive é um ótimo exercício para quem quer treinar equilíbrio e quem quer treinar pernas, costas. Isso, rapaz, meia hora daquilo tu está destruído, viu? Mas tente andar naquilo lá. Você precisa aprender a se equilibrar e a estar constantemente corrigindo a sua rota, o seu equilíbrio, para você não cair. É mais ou menos assim, quem quer viver a vida de Deus, a vontade de Deus, quem quer viver os planos de Deus, pode ter certeza de uma coisa: você está numa corda bamba ou no slackline. Por quê? Porque quando a gente acha que está tudo bem, a gente está começando a pender para algum lado.
e a gente pode cair. A gente tem que estar sempre constantemente observando, analisando a própria vida na luz de Deus, para fazer correções a tempo e continuar em cima da fita. Quando a gente para de fazer correções, para de analisar a vida à luz de Deus, para de ter essa comunhão reveladora de Deus, na oração, na palavra, na meditação, na adoração, essa comunhão com uns com os outros, o que acontece é que a gente começa a pender para um lado ou pender para um outro, que não é aquilo que Deus quer, porque Deus disse que você não deve se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, não tem um lado que a gente vai escolher, só tem um lado para ir, que é o lado de Deus, é o centro da vontade de Deus, amém? Não tem lado para escolher, você tem que ir no centro da vontade de Deus. Só que para viver o centro da vontade de Deus, você precisa estar constantemente se equilibrando. E o Espírito Santo precisa estar constantemente dizendo: espera aí, cara, se teu pensamento aí não é bem assim, se teu sentimento não é bem assim, calma, esse não é o caráter de Cristo, Isso é vida com Deus. E na vida com Deus, meu amigo, a gente passa por muitos momentos de grande desequilíbrio, não é verdade? Quem já passou por isso? Ao ponto de talvez você ou pensou que ia tombar, ou quase tombou, ou até mesmo você tombou. Quem já tombou e teve que subir de novo na corda? Aí. Está vendo? Essa vida com Deus é assim, e a crise é o desequilíbrio, é a insegurança, é a incerteza. A crise pode levar a gente a um estado de completa destruição, ou pode levar a gente ao crescimento. Depende muito de como nós vamos lidar com a crise, certo? A gente pode ser destruído ou pode se desenvolver no meio de uma crise. E eu vou dizer logo uma coisa para você: quem quer crescer em Jesus aqui? Quem quer crescer? Pois entenda uma coisa: se você quer crescer, você não vai crescer nos momentos bons. Sinto muito lhe dizer, você só vai crescer, 99% do seu crescimento em Deus vai se dar no meio das dificuldades e das crises. Amém? É assim mesmo, gente. É isso que eu tenho aprendido nesses últimos 20 e poucos anos que eu estou andando com Jesus. Enquanto está tudo bom, gente, a gente geralmente tem a tendência a relaxar e parar. O que faz a gente avançar são os problemas, as dificuldades e as crises. Faz a gente reanalisar a vida, faz a gente impulsionar de novo para algo novo. Geralmente é assim que acontece. Agora, a crise também, ela envolve muitos sentimentos. E diga aí, começa a dizer para mim, um por pessoa, tá? Para não ficar sempre o mesmo. Diga um sentimento aí que a crise, quando você teve uma crise que você sentiu. Um sentimento. Quem falou? Quem falou? Ali, medo. Quem mais? Instabilidade. Quem mais? Insegurança. Qual outro sentimento aí? Vamos lá. Você passou por uma crise, o que você lembra? Tristeza, quase fui aqui numa crise, né? Uma crise. Tristeza. O que mais? Desespero. Incapacidade. Aquele sentimento de que, puxa, eu não vou conseguir fazer nada aqui, cara. O que mais? Mais nada, gente? Incerteza. Alguém aqui sentiu ansiedade? Ansiedade, às vezes até se sentiu deprimido. Alguém aqui já sentiu, agora eu quero ver, raiva? Raiva às vezes porque talvez a crise nem era para existir, alguém te botou nela. Talvez sentiu rancor por causa disso. Rancor porque, eu estou passando por isso por causa disso, daqui, daquela pessoa. Se eu pegar, eu mato. Rancor, você já se sentiu rancoroso, amargurado no meio de uma crise? Sim ou não? Aquele sentimento de que você virou um limão, né? Reclama de tudo.
Virou aquela amargura, né? Tudo é ruim. Você já sentiu autopiedade? Você sabe o que é autopiedade? É aquele negócio, aquele jeito que a gente tem de dizer, coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém se importa, ninguém ajuda, ai, ui, eu sou um coitadinho, eu sou uma coitadinha, ai, porque eu não mereço isso. Já sentiu autopiedade? Só você? Quem mais sentiu autopiedade aqui? Não, a gente sente isso, sim. Então, a crise gera uma gama tão grande de sentimentos, e geralmente são sentimentos ruins, geralmente. Só que no meio da crise, também Deus vai contrapondo os sentimentos ruins, com coisas que aparentemente são absurdamente contraditórias. Quem já sentiu, no meio de uma crise, paz? Vai, levanta a mão aí, paz, vai. Quem no meio de uma crise, apesar da crise, conseguiu sentir alegria? Apesar da crise, conseguiu sentir esperança? Apesar da crise, conseguiu sentir conforto de Deus? Você está vendo? São sentimentos completamente contraditórios ao que é a realidade da crise, porque isso é a parte de Deus, né? Ele vem combater todos os outros sentimentos com seu Santo Espírito. Mas aqui, no texto que nós vamos ler agora, que eu quero falar sobre crise, a partir dele, nós vamos ouvir uma história, a história de quando Senaqueribe, o rei da Assíria, isso muito tempo antes de Jesus, muitos anos antes de Jesus, no tempo onde o povo de Israel, onde Jesus nasceu, naquele tempo, ele era dividido em duas nações. Era a nação do norte, Israel, e a nação do sul. Aqui nessa época, a nação do norte já tinha sido destruída, inclusive por um império, o assírio, antes desse aqui. Não, Senaqueribe era... pelo Senaqueribe mesmo. Foi por esse império assírio aqui, de Senaqueribe. Depois vieram os babilônios. Esse povo aqui, ele tinha destruído já a parte do norte. E aí eles se voltaram para conquistar Judá. Tinha Israel, que era norte, e tinha o povo de Deus, que era Judá. E eles se voltaram para conquistar Judá. É isso que nós vamos ver aqui. E Senaqueribe era o rei da Síria naquela época. E realmente, gente, esse povo aqui, esse império assírio, ele dominou boa parte do mundo conhecido oriental. Ele foi um império muito poderoso naquela época. Se você ler história, você conhecer um pouco de história, a história fala sobre o império assírio. E assim, era praticamente impossível de resistir a um avanço de um império desses. Era praticamente impossível de resistir. E aqui nós vemos o avanço do Império Assírio contra Judá. Se a gente for, eu quero, antes da gente ler, a gente entender, se a gente for fazer uma comparação, era como se os Estados Unidos, agora, quisessem voltar à sua grande potência militar contra o Afeganistão, por exemplo. Gente, sabe o que vai sobrar do Afeganistão? Nada. Porque não tem como um Afeganistão suportar a potência bélica dos Estados Unidos. Há uma potência econômica enorme e uma potência bélica absurda. Então não tem como eles suportarem isso, a não ser que eles tenham muitos aliados para isso, né? E aí vai lá os chineses, os russos, e aí você sabe as crises políticas que a gente está tendo por aí no mundo afora. Mas se for só os Estados Unidos contra o Afeganistão, já era esse negócio. Se fosse os Estados Unidos contra o Brasil, a gente não aguentava nada. Ele não tem poder bélico, gente. E era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Havia uma grande potência militar que estava indo contra um paizinho desse tamanho. E o seguinte, o pior, sabe o que era? É que nesse ponto aqui dessa história, Senaqueribe e o seu exército já tinha conquistado praticamente todas as cidades
Porque naquela época, gente, como é que funcionava? Não era uma nação que se defendiam, eram cidades fortificadas que existiam, e eles iam conquistando cidade fortificada por cidade fortificada, até que tudo ruía. E eles tinham conquistado praticamente tudo. Senaqueribe e o seu exército da Síria já tinha conquistado todas as cidades fortificadas de Judá. Só tinha sobrado Jerusalém, gente. Era a última, na capital. E ele tinha voltado todo o seu exército para conquistar Jerusalém. E aí vem essa história aqui, que nós vamos ler agora, em 2 Crônicas, capítulo 32. Diz assim: depois de tudo o que Ezequias fez, com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar os reis da Síria, que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria, o do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laques, que era outra cidade de Judá, e conquistando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar, e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos, ou das mãos de meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e o seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando, assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para assustá-los e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se
ao Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate, todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim, o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Amém? E glória a Deus, né? Que história. Nessa história, você pode concordar comigo que isso é uma história de crise? Sim ou não? Vocês acham que tem uma crise aqui? Ô crise, hein? Ô crise. Isso aqui era morte na certa. Morte na certa. Quer ver um momento de crise? É quando a gente se encontra na face da morte. E isso é crise. E eles estavam assim. A partir desse texto eu creio numa coisa: toda palavra que foi escrita a nós foi inspirada por Deus, amém? E é útil para o nosso ensino, nossa correção, nossa repreensão e educação na justiça, amém? É útil para isso. Toda palavra, toda história que foi colocada aqui atrás, foi algo que Deus colocou para nos ensinar. E eu creio que aqui nós podemos ver e aprender como lidar com a crise. Eu queria compartilhar isso com vocês. Antes de compartilhar algumas coisas de como lidar com a crise, eu tenho que falar sobre o versículo de número 1. Vocês viram o versículo de número 1, que diz ali, ó: depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Depois de tudo o que rei Ezequias fez com tanta fidelidade, o que Ezequias fez? Hã? Quê? Ezequias, o que acontecia, gente? O povo de Deus, eu não sei se você leu o Antigo Testamento, vocês vão perceber que o povo de Deus era bem infiel, mas muito infiel. E o que acontece é que o povo de Israel, por exemplo, que já tinha sido destruído, o povo ao norte, porque eles tinham abandonado há muitas gerações o Deus de Israel. E Deus vinha sendo misericordioso com ele, enviava profetas para alertar: ei gente, vocês estão errados, ei gente, vocês estão adorando deuses que não existem, voltem-se para mim, se arrependam. E eles nunca corresponderam. E depois de muitos anos e muitas gerações de vários profetas que Deus enviou, Deus disse: agora chega, minha paciência acabou, e vai chegar o tempo do meu juízo. E veio a Síria e destruiu o povo de Israel. O que aconteceu é que Judá era um povo um pouco mais fiel. Só que daí, de repente, começou a seguir as mesmas besteiras do irmão ao norte, e começou a se entregar à adoração de outros deuses. E Deus começou: gente, não façam isso é uma besteira, eu sou o único Senhor, se vocês não se arrependerem, eu vou enviar o mesmo juízo que eu enviei para o norte, eu vou enviar para vocês no sul. O que aconteceu é que havia uma apostasia em Judá, e esse rei Ezequias foi lá e fez ele era alguém que confiava em Deus, alguém temente a Deus, e ele fez uma grande reforma religiosa na nação. Removeu altares, reestruturou o templo que tinha sido fechado, reorganizou o culto, o sacrifício a Deus que havia parado. Ele fez uma grande reforma religiosa naquela nação, quando ele se tornou rei, e proibiu a adoração a outros deuses.
E aqui diz que depois que Ezequias fez tudo isso, veio Senaqueribe, veio a crise. Ai, ai. Por que isso aqui é importante, gente? Me diga uma coisa. Você está com a vida bagunçada, tá? Vida meio troncha, vive com Jesus meia boca, tem aqueles pecados de estimação, não vai na igreja direito, não serve direito, não lê a Bíblia direito, não ora direito, não faz nada direito. Aquele crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, né? Sabe? A vida meia boca. Aí de repente você vem para uma pregação, o pastor André veio, e aí pregou, oh glória a Deus, amém, e você recebe a palavra, e diz, eu vou me arrepender, vou andar com Jesus, amém? Amém. Aí, você decide, não, vou começar a ler a Bíblia, vou começar a orar, vou começar a jejuar, vou começar a ser fiel na igreja, vou servir, e você começa a fazer isso, começa a crescer, mas de repente não, vamos fazer, quando você toma essa atitude, de dar um passo em direção a Deus, e de andar fielmente com Ele, você espera que venha a bênção, ou venha a crise? Bênção? Todo mundo aqui? Se eu tomo essa atitude de ser fiel mesmo a Deus, você espera que venha a bênção ou venha a crise? Vamos ser sinceros, até aqueles que dizem, não, Deus é que sabe, no fundo a gente diz, não, Deus, bênçãozinha, né? Eu estou aqui me dedicando, eu estou aqui na fidelidade, Deus, segurando as pontas, para ser fiel, para honrar o teu nome. Lá no fundo, a gente diz, não, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que a coisa progrida, amém? É isso que a gente espera, pois aqui diz que depois que alguém tomou a atitude de ser fiel, o que veio foi Senaqueribe. Veio a crise. Veio a pior crise que talvez aquela nação já tinha enfrentado. Você está entendendo? O que a gente aprende com isso, gente? A gente aprende que fidelidade não é garantia de sucesso. Fidelidade não é garantia de bênção, de vida tranquila. Parem de pensar desta maneira. Parem. Ser fiel a Deus não significa viver sob bênção constante. Amém? É isso que significa. Ser fiel a Deus não significa ter vida sempre tranquila. Não. Aqui é uma prova cabal disso. De que Jesus disse que quanto mais parecido com Ele, quanto mais fiel eu sou a Jesus, mais crise eu vou ter, porque eu vou ser como Ele, e Ele, quando esteve aqui, andou conosco, sendo um reflexo do Pai, o que Ele colheu? Cruz. Cruz, gente. Você está entendendo? Quanto mais eu me dedico, e quanto mais eu pareço com Cristo, a tendência, gente, não é que a coisa tudo ande sempre bem e eu esteja sempre em paz, no sentido de não ter crises ao meu redor, ou até mesmo crises daquilo que, da minha própria fé às vezes. A verdade é que a gente é fiel e a gente tem que aprender a ser fiel porque amamos a Deus e deixar com Ele a trajetória da nossa vida, amém? E a dizer assim, independente do que Deus faça, é para Ele que eu vivo, e a minha fidelidade não é uma troca, a minha fidelidade não é um negócio que eu faço com Deus, a minha fidelidade não é um câmbio, não é uma negociata, onde eu digo, Deus, eu te dou a fidelidade, em troca você me dá as tuas bênçãos. Não pode ser assim, esta não é a vida de Deus. Gente, você se acha abençoado? Levanta a mão aqui, quem acha que você é abençoado? Me diga aí, qual é o mérito que você tem nisso?
Gente, se você tem alguma bênção, alguma coisa boa, tudo isso é graça. Sabe o que você merece? Segundo a Bíblia, você merece condenação eterna e inferno. É isso que você merece. E eu também. Então, se Deus nos dá bênção, gente, a gente tem que dizer: que coisa boa, eu não mereço nada disso. Que coisa mais maravilhosa, eu não mereço nada disso. Não é a minha fidelidade que está comprando bênção de Deus. Eu não mereço nada disso. É porque Deus é bom, é porque Deus gosta de abençoar, é porque Ele me ama. Agora, quando Ele deixa de fazer fluir a sua bênção e me larga no meio da crise, isso não significa que Ele me deixou de amar. Isso só que significa que Ele tem outros planos para mim. Amém? Ele só significa que Ele tem algo bom para fazer no meio da crise. Amém? É isso que significa. Nós não podemos viver com Deus fazendo trocas, gente. A minha fidelidade precisa estar baseada num amor verdadeiro por Ele. Se eu fizer da minha vida, da minha fidelidade, troca, sabe o que vai acontecer? No momento em que Deus não abençoar mais a sua vida, você vai abandoná-lo. É isso que vai acontecer. No momento em que as coisas não acontecerem da maneira como você acha que tem que acontecer, você vai dizer: esse Deus não presta. Esse Deus não faz o que eu quero. Fidelidade é por amor. Fidelidade é por devoção. Fidelidade é por rendição. Fidelidade é por entrega verdadeira. É porque nós cremos num Deus que, seja na bênção, na bonança, seja na alegria exuberante, ou seja no meio da luta, da dificuldade, do sangue rolando, Ele está conosco. Amém? Ele é Deus sobre a nossa vida, e lá Ele tem sempre coisa boa, seja na parte boa, seja na parte ruim. Amém? Creia nisso, meus irmãos, e não troque fidelidade com Deus por bênção, não. Viva fiel, independente do que aconteça com você, independente qual seja a sua situação. É isso que Deus espera. Amém? E aí eu quero passar rapidamente algumas coisas de como é que a gente lida com a crise. Primeira coisa que eu quero ver com vocês, quando a crise veio, a crise aqui é Senaqueribe. Quando a crise veio para Ezequias fez uma coisa aqui, Quando Ezequias viu, versículo 2, Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. E aí no versículo 4 em diante, até o 8, ele vai falar de um monte de coisa, de que os líderes e o povo se ajuntaram para fazer. Vocês viram? É só ler ali, vai ter um monte de coisa. Eles tamparam as fontes, eles reconstruíram o muro, eles construíram mais um muro, reforçaram o Milo, fizeram lanças, escudos, e aí vai dizendo um monte de coisas. Mas a primeira atitude que o Ezequias toma, quando a crise vem, é ir falar com seus líderes e pedir ajuda. Primeira coisa que ele faz. E para mim isso é um direcionamento de Deus para a nossa vida. Quando nós estamos enfrentando problemas, gente, nós temos uma tendência às vezes meio, eu vou dizer a palavra aqui, mas não se ofenda, tá? Meio idiota, imbecil da nossa parte, de ao invés de procurar pessoas, a gente se isola. Não pode deixar que eu resolvo. Pode achar que isso é problema meu, não é problema seu. Eu não compartilho nada com ninguém. Eu não busco conselho. Eu não espero ajuda. Como se Deus, Ele fosse, tipo assim, a gente espera que Deus faça um milagre na gente dentro de uma bolha, separada de todo mundo. Não, Deus tem que fazer um milagre zeradinho, não pode passar por ninguém um milagre. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? 99% das vezes, Deus age através de pessoas, amém? Quantas vezes você já se sentiu abençoado por Deus através de vidas aqui? Quantos de vocês? Gente, é porque Deus, nós somos instrumentos. E quando você diz assim, deixa que eu resolvo sozinho, você também está dizendo para Deus, Deus, eu não estou querendo muito tua ajuda. Apesar de estar orando, quem sabe pedindo tua ajuda.
Então, quando você estiver em crise, cara, a primeira coisa, vai em busca de alguém, vai em busca de conselho, converse com pessoas que você confia e que você sabe que são tementes e sábias em Deus. Procure pessoas. Aprenda a fazer isso, não procure qualquer um. Não saia falando seus problemas para qualquer um na rua, para o seu colega de trabalho lá, que você sabe que só vai falar besteira para você. Não, procure pessoas sábias, pessoas que temem a Deus e que podem dizer para você o que de fato Deus tem, que Deus pode fazer. Amém? E esperem a ajuda das pessoas. Gente, eu dou graças a Deus, graças a Deus, que Deus me cercou de muitos amigos, irmãos na fé, que se eu passar por crise, eu sei que eles serão bênção na minha vida. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Você tem como glorificar? Ou talvez você é daqueles que está se isolando, que não está entendendo o valor dos relacionamentos que Deus colocou na sua vida, que não está entendendo como que as crises elas são vividas em comunhão, são vividas a partir do conselho dos irmãos, e precisam ser vividas assim. Então, quando vier a crise, gente, a primeira coisa, claro que você vai orar, nós vamos falar sobre isso depois, mas busque conselho, gente, e busque ajuda. Não precisa lidar sozinho, não. Aí as pessoas vêm, sabe o que eu ouço muitas vezes? Elas dizem assim: ai pastor, mas é difícil de confiar nas pessoas. É difícil porque parece que elas vão sair falando de você por aí. Gente, me desculpe, se é essa a realidade que você vive como igreja, vai embora, porque então aqui não tem igreja para você. Porque a igreja que eu conheço, que eu vivo em Cristo, eu posso me abrir. E eu tenho pessoas, eu não vou abrir para todo mundo, mas eu tenho pessoas que, se eu quiser chegar lá na minha comunidade e dizer: vem, senta aqui comigo, me ouça um pouco aqui, ore por mim, me ajude a resolver esse problema, tem pessoas que vão me ouvir e não vão sair falando mal de mim por aí. Se você não encontra mesmo isso aqui, então talvez você não deveria estar aqui. Mas eu tenho certeza que Deus colocou pessoas, mas você não está vendo. Eu tenho certeza que há pessoas assim, fiéis, sábias, tementes, mas você preferiu fechar os olhos. Quando o problema vem, a dificuldade vem, procure conversar, procure ajuda, peça conselhos, é a melhor coisa que você tem a fazer. Não viva sozinho. Eu dou graças a Deus, gente, que eu participo de pelo menos, eu tenho 3 grupos de discipulado que eu participo. Nos 3 grupos de discipulado, a nossa dinâmica é falar da vida e orar uns pelos outros. Tem um grupo online que eu participo de alguns líderes, que é mais lá do sul, e eu participo junto com eles. Tem um grupo na minha comunidade de uns jovens, que eu também me abro com eles se abrem comigo, e a gente ora juntos. E eu tenho um grupo agora que eu comecei com os líderes lá, das comunidades lá do Cariri, que a gente também senta uma vez a cada 15 dias, e a gente compartilha da fé. E isso, gente, tem sido uma das coisas mais ricas da minha vida cristã. Poder me abrir, confessar pecados, falar das minhas crises, das minhas dores, dos meus sentimentos, sem nenhum pudor, sem nenhum empecilho para isso, e esperar que pessoas me ouçam, orem por mim, e quem sabe até ajam por mim. Ajam por mim. Amém? As meninas, deixa eu falar aqui, as meninas estavam conversando, o Rosário também, né? A Neide está fazendo muita falta, né? A Neide estava acompanhando algumas pessoas aqui na comunidade. Eu quero dizer uma coisa para vocês, uma coisa que eu já disse para o Francisco, já disse para o Helder. Façam grupos de discipulado aqui, gente, para vocês ouvirem e orarem uns pelos outros. De compartilhar da vida, façam vocês, entre vocês mulheres. Grupos de 4 pessoas, 4 mulheres, 4 homens, e vão fazendo grupos onde vocês se reúnem com certa regularidade, e que vocês podem compartilhar da vida, e no momento da crise, vocês já sabem para onde vão correr. Eu achei muito interessante uma vez, nesse nosso grupo lá do Crato, um menino, assim, sofreu, assim, uma vergonha muito grande no trabalho dele, que era do nosso grupo. E ele mandou uma mensagem, no dia que ele sofreu isso, sabe, ele estava assim muito irado, assim muito triste, ele mandou uma mensagem no grupo e explicou o que aconteceu.
E a gente viu a minha mensagem, a gente começou a mandar mensagem para ele, dizendo, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos orar por você, papapá, começou a mandar mensagem. E depois de uma semana que passou isso, ele teve outras conversas, a gente orou por ele, e a coisa se reverteu de, ele era um péssimo funcionário que não dava para confiar em nada, ele virou o funcionário que eles mais confiavam. Reverteu a situação de um jeito absurdo, assim, só Deus mesmo naquela causa. E quando a gente sentou para compartilhar depois de novo, ele disse uma coisa, gente, naquele dia que eu estava compartilhando com vocês, eu estava muito mal mesmo, e eu pensei assim, o que eu vou fazer? E eu disse, já sei, eu vou mandar mensagem lá no grupo. E ele começou a mandar mensagem, ele disse, quando vocês começaram a responder na hora que viram, o meu coração começou a se aquietar, e Deus começou a fazer, a me acalmar, e eu comecei a pensar melhor naquilo que eu ia fazer, porque ele já estava quase pedindo demissão. E ele disse, isso foi muito importante para mim. Vocês estão vendo? Uma crise que foi compartilhada com alguém, e ali Deus pôde agir, amém? Você está entendendo? Então, quando a crise vier, procure pessoas, gente, peça conselhos, espere ajuda, é isso que a gente precisa fazer como corpo de Cristo, amém? A outra coisa, no versículo 3 a 8, eu já falei sobre isso, eu quero falar rápido, diz que eles começaram a preparar um monte de coisas, eles repararam o muro, eles fizeram mais um muro, eles reforçaram um tal do Milo, eles fizeram umas lanças, alguns escudos, certo? Me diga uma coisa, vocês acham que Ezequias tinha esperança que com um exércitozinho lá daquela cidade, ele ia conseguir vencer o exército de Senaqueribe? Vocês acham? Cara, é óbvio que não. Ele não era doido não, gente. Ele era rei. Ele sabia contar 200 mil contra 5 mil. Eu acho que não vai dar. A gente tem uma bomba nuclear aqui para resolver o nosso problema? Acho que não tinha naquela época. Não ia dar, gente. É óbvio que ele não fez isso na esperança que o seu poder bélico fosse resolver o problema. Tanto é que depois, quando ele fala com seus líderes, ele diz uma coisa assim, mais ou menos assim, gente, eu sei que com Senaqueribe está toda a força humana que ele pode ter, mas conosco está o Deus que trava as nossas batalhas, e ele é maior do que Senaqueribe e o seu exército, amém? Então por que raio ele fez tudo o que fez, gente? E eu vou dizer uma coisa, porque no meio de uma crise, a gente faz o que é possível, amém? E é isso que a gente tem que fazer. No meio de uma crise, quando a crise vem, a gente age dentro das nossas possibilidades, e espera o impossível da parte de Deus. Mas o que eu vejo muitas vezes é quando a gente entra numa crise, e eu mesmo me coloco nisso, a gente tem a tendência a paralisar. Aqueles sentimentos que eu falei antes começam a tomar conta do nosso coração, e isso paralisa a gente. Cara, é a pior coisa que nós podemos fazer, parar. No meio de uma crise, Deus quer que nós façamos o nosso possível, porque o nosso possível não é Deus que faz, amém? Eu vejo gente às vezes orando por algo, e esperando que Deus faça até aquilo que ela tem que fazer. Por exemplo, o cara está desempregado, né? Aí o cara começa a orar, Deus me dá um emprego, Deus me dá um emprego. Aí o cara vai olhar o currículo da criatura, né? Olha o currículo da criatura, currículo horrível, horrível, embaralhado, as informações ruins, 200 mil erros de português. Aí o cara está querendo milagre, tá bom, né? Aí o cara nem sai para procurar emprego, e está querendo milagre, gente. Peraí, calma, gente. Quando a crise vem, a gente faz o que está sob o nosso poder, amém? Ah, mas pastor, não adianta, isso não vai adiantar. A gente vai até onde pode, Deus vai o resto, amém? A gente faz o que é possível, Deus faz o impossível. A gente faz o natural, Deus faz o milagre, amém?
É isso que nós precisamos pensar. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo o possível, gente. Disse, olha Deus, era mais ou menos assim, Deus, o que eu podia fazer, eu fiz. Está aqui, ó. Fiz isso. Agora Deus, não adianta, se o Senhor não agir, já era. Então quando a crise vier, faça o que está na sua mão. E ore, trabalhe como se não existisse Deus. E ore como se você não pudesse fazer nada. Amém? Trabalhe como se Deus não fosse fazer nada por você, mas ore como se tudo dependesse de Deus, que de fato depende. Sabe o que é isso? Faça sempre o seu possível e deixe o resto, confie em Deus para fazer o resto. Amém? E aí você vai ver coisas grandiosas acontecendo na sua vida, amém? Agora, não espere que Deus vai fazer o que você tem que fazer. Ele não vai. Eu acho que teve muita gente tenho certeza, muita gente perdeu muita bênção de Deus, porque não fez o que deveria fazer. Não é não? Não fez a sua parte, e Deus disse, bom, meu amigo, você deveria ter pelo menos feito isso, mas você aí ficou se esquemando, não quis fazer o que era a sua parte, perdeu a bênção. Amém? Vamos lá. A outra coisa que eu quero que a gente olhe aqui no versículo 10 ao 19, eu não vou ler de novo, mas no versículo 10 ao 19 tem lá registrado o que um comandante de Senaqueribe falou para o povo de Judá. E aquilo ali, gente, é basicamente uma intimidação de guerra, é um protocolo de guerra. O que eles estavam querendo fazer? Eles estavam querendo desmoralizar o povo e amedrontá-los para que eles nem tentassem resistir. Por quê, gente? Porque eles também eram pessoas que tinham família, que tinham casa, eles queriam ir embora, eles queriam viver, gente, eles não queriam estar na guerra. Então o que eles faziam? Eles tentavam já desmoralizar, intimidar, amedrontar, para que eles dissessem assim, o povo dissesse, ai, eles são poderosos demais, nós não vamos nem tentar, tá bom, a gente se rende. Era isso que eles estavam tentando fazer. E com isso, eu tenho uma coisa que a gente precisa aprender na crise, não dar ouvido aos barulhos da guerra. É um pouco difícil, mas a gente tem que aprender, gente. O que seria isso? Quando a gente está em crise, numa crise, há muita coisa que começa a fazer barulho. O diabo é lindo, gente. Ele ama a crise, porque ele vê na crise uma grande oportunidade de desmoralizar, de destruir, de empancar a gente na vida. E aí ele começa a lançar algumas coisas, alguns barulhos na nossa mente, dizendo, você não vai conseguir, não vai dar certo, não vai sair dessa, Deus não vai te ajudar, ninguém se importa com você, ninguém está nem aí para o seu problema, você está sozinho nessa, e aí ele vai jogando um monte de coisa dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, vai semeando a discórdia. Você já percebeu que em tempos de crise fica mais fácil brigar, fica mais fácil ter discórdia, fica mais fácil de ter rupturas de relacionamento, já percebeu? E o diabo vai jogando os barulhinhos dele, os barulhinhos de guerra que ele vai fazendo, para quê, gente? Para fazer a gente parar e desistir de lutar. E quando a gente está na guerra, gente, a gente precisa aprender a não ouvir isso, a dizer, não é essa voz que eu vou dar atenção. E por isso que em tempos de guerra, em tempos de crise, é importante a gente voltar-se numa comunhão mais profunda ainda com Deus, porque quando os barulhos vêm, eu vou dizer, por exemplo, assim, quando eu estou num momento muito difícil na minha vida, e começam a ter muita tristeza, muita ansiedade, muita preocupação, muito pensamento fora do normal, fora do eixo, uma das coisas que eu entendo é que eu preciso urgentemente me voltar aos pés de Jesus e começar a dizer para Ele, Jesus, meu coração está assim, minha alma está assim, esses são os barulhos, essas são as vozes que eu estou ouvindo, Senhor, esses são os pensamentos que estão vindo, e eu não quero, eu não aceito isso, porque Tu estás comigo.
é preciso a gente aprender a ensurdecer para as vozes e os barulhos da guerra e abrir os ouvidos para aquele que fala do alto. Amém? Porque senão, se a gente não fizer isso, nós vamos paralisar. Nós não vamos nem lutar, gente, no meio das crises. Se a gente começar a dar muito ouvido para os nossos sentimentos e para o que o diabo está falando aí, e para algumas pessoas que são guiadas pelo diabo, nós não vamos nem lutar. Nós não vamos nem tentar. E a pior derrota é daquele que nem luta. Essa é a pior derrota que nós podemos ter. Quando Deus, algo vem para te paralisar, daquilo que você sabe que precisa avançar, você precisa voltar-se para Jesus e entregar isso nas mãos deles e antenar o seu ouvido para a voz do bom pastor de novo. Amém? Para não deixar esses ruídos te incomodarem. E a última coisa que eu quero botar aqui, que é a primeira, na verdade, a mais importante, porque ele está na ordem aqui, por isso que eu botei por último, é entregar-se completamente nas mãos e sob o controle daquele que é o dono da sua vida. A gente precisa aprender a fazer isso. Se você olhar para essa história e para as atitudes de Senaqueribe, você vai entender uma coisa. Olha só, quando ele decidiu não se render a Senaqueribe, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava se sentenciando à morte. Sim, você entendeu isso? Quando ele disse, eu vou resistir, porque ele tinha duas escolhas a fazer. Ele podia simplesmente ver o Senaqueribe vindo, já mandar umas pessoas para lá e dizer, o que você quer, Senaqueribe? O que você quer? Para a gente negociar e ficar tudo bem. Ele poderia ter feito isso, gente. Mas aí, ele teria perdido o controle da nação, teria sido despojado, e provavelmente não seria mais rei. E a nação seria entregue a um povo estranho, que levaria as pessoas embora. Mas ele decidiu resistir. Um povinho desse tamanho decidiu resistir. Quando ele faz isso, ele está dizendo, eu não vou fazer o que você quer, e por isso você pode fazer o que você acha melhor aí, Senaqueribe. E o que Senaqueribe ia fazer era destruir tudo. Então, quando ele escolheu isso, ele colocou o machado no pescoço dele. Ok? Você entende isso? Quando ele escolheu isso, ele também escolheu uma coisa diante de Deus, gente. Porque ele diz assim, olha Deus, ao invés de me render, eu vou confiar em Ti. E se o Senhor não fizer nada, eu e o meu povo vamos morrer. Você está entendendo? Se o Senhor não fizer nada, nós vamos morrer, Senhor. Então, Deus, eu confio no Senhor, mas por favor, faça alguma coisa. Porque se o Senhor não fizer nada, nós morremos. Isso é entrega total. É ou não é? A gente diz que vive pela fé, gente, mas vamos ser bem sinceros. Quando foi que você se colocou em situações onde você disse, ou Deus faz, ou já era? Ou Deus age, ou não vai ter o que eu preciso. Ou Deus faz, ou minha vida vai ser comprometida. Quando foi que a gente se coloca nessas situações? Você já percebeu que nós sempre escolhemos caminhos de segurança? Você já percebeu? Que a gente, pela lógica humana, sempre está escolhendo caminhos seguros, onde a gente pondera e vê assim, bom, onde é que eu vou perder menos? E quase nunca nós tomamos uma postura de rendição completa diante de Deus, dizer, Deus, eu andarei nessa direção, porque eu sei que é aqui que o Senhor quer, mas se eu andar aqui e o Senhor não fizer nada, a coisa vai ficar muito feia. Muito feia. Eu me lembro,
Eu me lembro que quando eu vim para cá, gente, eu sei que isso, obviamente, era uma situação de vida, mas, gente, eu vim numa situação assim, que eu vim mesmo pela fé, na fé e na coragem, gente. Na fé e na coragem total. E eu me lembro de muitas ocasiões onde eu disse: bom Deus, tem uma palavra que o Senhor deu lá em Mateus 6,33, que diz assim, que se eu buscasse o reino de Deus e a tua justiça, em primeiro lugar, o Senhor ia cuidar de todas as minhas necessidades. E eu fiz muitas vezes essa oração, há um tempinho atrás. Hoje Deus resolveu derramar bênção de balde nessa área, né? Aí a gente está mais tranquilo, mas era uma aventura, gente, era uma aventura. O cara não tinha, teve tempos que eu não tinha nem papel higiênico para ir no banheiro, era uma coisa linda. A gente ia de noite orar, e dizia: Deus, está faltando isso, porque eu estou servindo o Senhor, viu? Estou servindo o Senhor, não tenho calça, eu não tenho isso, não tenho aquilo. E aí a gente orava e dizia: mas eu confio no Senhor, viu? Eu sei que o Senhor vai cuidar. E apareciam as coisas, gente. Milagrosamente apareciam as coisas. Aparecia dinheiro, gente que eu nunca sei de onde nem veio, dava oferta, não sei nem de quem é que era, aparecia na conta, as coisas loucas assim. E eu sou grato a Deus porque eu pude experimentar essas experiências limites da vida, onde ou Deus fazia, ou eu tinha que pedir pelo menos o papel emprestado do vizinho, né? Porque senão eu não ia, né, fazer a higiene corretamente. E eu dou graças a Deus por isso, porque isso me ensinou que se a gente, só que a gente tem que, isso é um constante aprendizado, se a gente, pelo reino de Deus, porque a gente entende que isso é a vontade de Deus, a gente se coloca no limite, Ele vai ser fiel. Essa vida pela fé, cara, é uma loucura. Só que é uma loucura tão interessante que vale a pena, porque o Deus que prometeu é sempre fiel para cumprir as suas promessas, amém? Amém? E eu quero encerrar esse tempo dizendo para você assim: você quer viver no meio da crise? No meio da crise, você tem que entregar-se completamente nas mãos daquele que cuida de você. E você tem que aprender a viver uma fé de limite, uma fé que extrapola até a razão humana às vezes. Ficar sempre ponderando qual é o melhor caminho e sempre tendo um plano B não é fé não, gente, é só sabedoria. Fé é quando você não tem mais caminho, e aí você decide continuar caminhando, não tem mais caminho, mas você decide continuar, e Deus vai abrindo o caminho. Isso é fé, isso é viver pela fé, isso é render-se completamente. E é isso que o Ezequias fez quando ele disse: eu vou resistir a Senaqueribe. Ele disse: eu vou resistir a Senaqueribe, mas ele também olhou para Deus e disse: se o Senhor não fizer nada, Deus, a gente morreu. Rendição completa. E eu quero encerrar isso pedindo para vocês irem lá na oração de Ezequias, lá em 2 Crônicas, 2 Reis, aliás. 2 Reis 19, para vocês verem como é que foi a coisa. 2 Reis 19. Versículo 14 em diante, porque a 2 Crônica ele não fala em detalhes como é que aconteceu isso. Mas em 2 Reis, ele dá detalhes de como é que foi essa oração, essa entrega do rei Ezequias. 2 Reis, no capítulo 19, versículo 14, diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldada por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus.
Essa foi a oração de Senaqueribe. A oração, se eu vou traduzir para vocês, é simples. A primeira coisa é: só tu és Deus, Senhor. Só tu é que criou tudo isso aqui. Tu és o dono de todas as nações. É o Senhor que manda. Declaração de fé. Você acha que ele fez essa declaração de fé para convencer Deus de alguma coisa? Não, ele fez essa declaração de fé por causa dele mesmo, para convencer a ele mesmo. E às vezes nós precisamos disso. Ele declarou a sua fé para dizer: eu confio num Deus dessa maneira. Não é qualquer Deus, não. É o Deus que criou tudo e é dono de tudo e tem o domínio sobre tudo. E toda a situação está nas suas mãos. Eu confio em ti. E depois ele disse: eu sei, Deus, eu sei quem é que está vindo aí. Eu não sou trouxa, Deus. Eu sei das circunstâncias e elas são terríveis, porque eles já aniquilaram todos os outros. E se eles quiserem, eles vão nos aniquilar também. Mas os outros não tinham o que nós temos. Oh, Deus. Os outros não tinham o Deus que nós temos, Deus. Eles tinham deuses de pau e pedra. Nós temos o Deus vivo que guerreia por nós. Oh, Deus. Glória a ti. Eles morreram e foram aprisionados, porque os deuses deles não eram deuses, mas o Senhor é o Deus verdadeiro. E ele declarou abertamente essa confiança nesse Deus e disse: se o Senhor não ajudar e não nos salvar, nós pereceremos. Mas eu sei que o Senhor vai fazer, e todos os povos conhecerão que só tu és o Senhor, e isso será para a glória do teu nome. Oh, oração simples, gente, mas uma oração sincera. Uma oração sincera. E a resposta de Deus é maravilhosa. Eu queria, sério, gente, eu nunca recebi uma resposta de Deus assim, mas eu queria a resposta de Deus desse jeito. Eu queria. Olha a resposta que Deus deu. Deus mandou um profeta e ele diz assim, versículo 20: então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Olha só que coisa mais linda, gente. Ele envia alguém e diz: cara, eu sei, você estava lá e eu ouvi você, eu te ouvi. Só aí já ia me quebrar, eu já estava destruído. Se alguém viesse ser assim: André, eu quero só dizer uma coisa para ti, você estava orando e Deus ouviu a tua oração. Meu Deus do céu, só aí eu sei, eu confio, eu sei que Deus ouve. Mas quando Deus vem e diz, cara, é louco, cara, é louco. E aí quando ele diz: eu ouvi a tua oração, ele continua dizendo e mandando a resposta, diz assim: esta é a palavra que o Senhor falou contra ele, a virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. Primeiro ele fala para o Senaqueribe, olha só, ele manda uma mensagem para o Senaqueribe: a virgem, a filha de Sião, despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou? E contra quem blasfemou? Contra quem levantou a voz? E contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros e os seus melhores pinheiros, entrei em suas regiões mais remotas e nas matas, nas mais densas florestas, em terras estrangeiras, cavei poços e bebi água, com as solas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Ele está dizendo: você fica dizendo isso, você fica dizendo que fez tudo isso, pois eu tenho uma coisa para dizer para você, Senaqueribe. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso. Desde a antiguidade, planejei o que agora faço acontecer, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas. Sabe o que Deus disse? Senaqueribe, você fica se vangloriando do que você fez, mas você não sabe que sou eu que há muito tempo tenho planejado tudo isso, e você só é um instrumento nas minhas mãos, Senaqueribe. Você é só um instrumento que eu estou usando, Senaqueribe, do meu juízo sobre as nações, e você não está percebendo isso. Eu controlo tudo, sou eu que mando, e você é só o meu instrumento. Mas você é arrogante. Ele diz assim: seus habitantes sem força, desanimam-se, eu porém, ele diz no 27, eu porém
sei onde você está, sei quando você sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Eita, meu Deus, Deus disse, olha, eu sei, eu te conheço, eu sei onde você mora. Eu sei onde você mora, eu vou te pegar lá. Eu sei tudo sobre você, e eu sei da sua arrogância contra mim. E ele continua dizendo, sim, contra mim você se enfureceu, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz, e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Agora, isso aqui foi para Senaqueribe. Se eu fosse Ezequias, eu copiava isso aqui e mandava lá para o Senaqueribe. Já mandava direto, uma cartinha, Senaqueribe, eu tenho um bilhete aqui de Deus para você, toma para você. Espere e verá. Se fosse o WhatsApp, eu dava um copia e cola, já mandava na hora, né? Se fosse no tempo do WhatsApp. Pode dizer, Senaqueribe, está vendo? Você não quer confiar em Deus? Olha o que Deus disse. Está vendo? Você vai se lascar, ele sabe onde você mora. Ele vai lá te pegar. Mexeu com ele, se danou. Agora, ele diz agora, no versículo 29 em diante, a você, Ezequias, darei esse sinal, neste ano vocês comerão do que crescer por si, no próximo o que daquilo brotar, mas no terceiro ano semeiem, colhem, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes, um remanescente no monte Sião, o zelo do Senhor dos exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, ele não invadirá essa cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela, pelo caminho por onde veio voltará, não invadirá essa cidade, declara o Senhor, eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Eita, rapaz, uma mensagem de Deus dessa aí, rapaz, é para arrepiar os cabelos tudinho que a gente tem. Não é não? Já pensou Deus dando uma mensagem dessa para você? Você está vendo as lutas que você está passando? Pois não vai ter nem flecha. Ai, Deus. É bom demais confiar no Senhor, amém? E Deus sempre nos chama a confiança. Gente, uma história como essa, é uma história que ela tem uma coisa para ensinar com a gente, no final de tudo. Deus dizendo para nós, confie em mim. Confie em mim que eu amo vocês. Vivam pela fé em mim, que vocês vão ver que eu não vou falhar. Pode ser loucura. Pode ser que vocês vão ter que enfrentar crise. Mas eu vou estar lá. E vocês vão ver milagre também. Quem quer viver milagre aqui? Você quer viver milagre? Pois se coloque em lugares onde Deus pode fazer milagre. Eu sempre brinco assim, né? Você gostaria de passar assim e viver uma cura extraordinária de Deus? Quem gostaria? Gostaria? Você quer uma doença para isso? Bem feia? A gente não quer a crise. A gente não quer aquilo que pode gerar um milagre. A gente só quer um milagre. Como é que a gente vai ter milagre se a gente não tem o que gera um milagre? O que faz um milagre ser milagre? A gente quer que a água brote do deserto, na pedra, mas a gente não quer viver no deserto. A gente quer que pão caia do céu, mas a gente não quer viver sob a confiança de um Deus que vai dar a cada dia o pão do céu. A gente quer que Deus cuide de todas as coisas, mas a gente está sempre no controle e nunca se coloca no lugar do milagre. Vamos confiar mais em Deus, sim. A palavra que está aqui é uma palavra que foi dada a nós já há muito tempo para dizer, ei, o Deus a quem a gente serve e confia não falha com seus, amém? Então, quando você estiver na crise, lembre, entregue-se completamente a Deus e viva pela fé, porque o Deus que está com você não falha, amém? Você pode confiar nisso? Você pode dizer aleluia, glória a ti, Senhor. Nós temos um Deus que não vai falhar no meio da crise. E se eu tiver que passar por crise, é uma oração perigosa, que eu passe. Mas se a crise é o lugar onde eu vou encontrar Deus, e eu vou ter mais intimidade com Ele, que ela venha, porque é isso que eu preciso. Amém? No final, Deus salvou Ezequias e o seu povo. E se ele não tivesse salvo?
E se Deus simplesmente tivesse dito assim: gente, dei chance demais, agora chega. A gente simplesmente diz: o Senhor é justo, glória sendo dadas a ti. Se no meio da crise a gente vai precisar cair, Deus sabe por que a gente precisa cair. Se no meio da crise vai precisar haver dor, Deus sabe por que vai precisar haver dor. E em tudo isso, que o nome dele seja glorificado, amém? Porque nós não vivemos fidelidade como negociata de bênção. Nós vivemos fidelidade porque Ele é Deus fiel em todo o tempo, seja em coisas boas ou seja em coisas más, amém? Amém, amém. Vamos orar, gente? Vamos orar. Se você puder ficar de pé só para mudar a posição. Vamos fazer o seguinte, eu quero fazer diferente. O que vocês acham? Eu sei que a gente está na pandemia, mas tá a máscarazinha, a gente não precisa fingir que não encosta ninguém, né? Porque a gente encosta. E a gente fizesse duplinhas de oração, será que dá? Assim, tentar evitar um pouquinho a família, né? Para a gente fazer com outras pessoas. Se a gente fizesse duplinha de oração, eu queria pedir para você, primeiro, orar por isso. Orar para que Deus consiga conduzir a outra pessoa no meio de suas crises, das dificuldades que ela pode ter no meio do caminho. Talvez ela tenha uma crise agora. Se você está passando por uma crise, fale rapidamente, não conte uma história absurdamente longa, mas fale rapidamente qual é a tua crise do momento. Peça para essa pessoa orar. Vamos fazer isso, vamos fazer duplinhas. Faça aí duplinhas e vamos orar uns pelos outros. Mas principalmente, não esqueça, ore para que a pessoa consiga lidar com as crises da maneira de Deus e confiar nele plenamente. Como é bom, Deus, viver contigo. Deus verdadeiro, Deus vivo, Deus fiel. Como é bom, Senhor, viver em confiança. A verdade é que a gente tem que te dar graças, porque nossa vida tem muito mais regozijo, tranquilidade, tem muito mais desfrute do que nós merecemos, Deus. A gente tem que te dar graças por isso. Nós enfrentamos momentos difíceis, sim, mas como é bom, porque temos experimentado tanta coisa boa pela tua misericórdia. Oh, glória a ti. Tanta coisa boa, porque o Senhor é um Deus que tem nos abençoado tremendamente. Mas Deus, nós queremos aprender também a lidar com os momentos difíceis. Pai, nós queremos aprender a lidar com as crises que nós vamos passar. Nós temos, eu sei, e nós queremos recebê-las, Senhor, com confiança, inclusive com gratidão. Nós queremos receber crises, inclusive com gratidão, porque até aí o Senhor é bom e está agindo para o nosso bem. E Deus nos ajuda e nos ensina a lidar com esses momentos da tua maneira. Com a sabedoria do alto. A gente leu esse texto bíblico dessa luta de Senaqueribe, de Ezequias contra Senaqueribe, e a gente pode ver coisas aqui que são sabedoria do alto do Senhor para nós. Nos ajuda a viver em sabedoria cada um dos momentos difíceis. Mas também, Senhor, nós queremos viver em plena confiança. Ah, Senhor, eu posso declarar, eu posso confessar que o meu coração muitas vezes se desalenta no meio das crises, porque a minha confiança se esfarela. Que bom que o Senhor é misericordioso e age mesmo assim, por amor de Ti, por misericórdia a mim e dos meus irmãos. Eu sei como eu preciso de confiança e de fé, uma fé verdadeira, de entrega e rendição verdadeira e completa ao Senhor. Eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos e irmãs aqui. Ajuda-nos a viver em confiança, uma confiança tal, que mesmo que a gente não receba uma resposta como Senaqueribe recebeu,
a gente possa declarar: há um Deus no céu que está cuidando de mim, e Ele nunca me abandonou e não vai me abandonar agora. Aleluia, glória a Ti, louve ao Senhor por isso. Nós queremos essa confiança. Espírito de Deus, vai gerando essa fé. Se essa fé precisa ser gerada no meio de dificuldades, no meio de lutas, então que elas venham, Senhor. Mas eu quero viver numa confiança cada vez mais profunda em Ti, para que, sim, eu experimente a Tua glória, os Teus milagres, as Tuas maravilhas também na minha vida. Os meus irmãos também façam isso, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe cada um, Senhor, fortaleça cada um. Talvez tenham pessoas agora passando por crises muito complicadas, crises interiores, crises exteriores, e eu quero abençoá-las em nome de Jesus. Toca elas agora, Senhor, dá a elas ânimo, dá a elas uma fé redobrada, renovada, dá a elas, Senhor, uma confiança, uma alegria no Senhor inexplicável, uma paz que excede entendimento, em nome de Jesus. E que o Senhor vai direcionando elas, e vai para que elas possam lidar com tudo isso, e o Teu milagre aconteça na vida delas também, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor, ao nosso Deus, ao Espírito Santo, ao nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe vocês, gente. Que bom estar com vocês de novo. Espero que a gente se reveja logo, né? Que bênção, que bênção. E eu queria só desejar a bênção de Cristo em nossas vidas, né? Depois dessa palavra que nos revigora para a nossa caminhada de fé, para as lutas que a gente vivencia. Que a gente possa estender, você possa estender as suas mãos, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E que com essa paz você também possa inundar as vidas das pessoas que estão ao teu redor, seja no trabalho, seja na escola, seja teus vizinhos. Em nome de Jesus. Amém.